No Curitiba em Movimento de hoje, você vai conhecer a história de jovens inspiradores. E as lendas que rondam Curitiba. Na economia, entenda como as cervejas especiais têm movimentado o mercado. No estúdio, nós vamos receber a secretária-geral do Sindijus, que vai explicar o rumo da greve dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Paraná. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora. Fique com a gente. Será que é possível transformar uma comunidade? Eu conversei com jovens curitibanos que acreditam que ideias inovadoras e uma dose de determinação são os primeiros passos para a mudança. Com os olhos atentos e concentrados, jovens do SIC começam a traçar um novo caminho para as vidas. Eles estão participando do projeto piloto Agência Social, que capacita os alunos para uma nova carreira e, ao mesmo tempo, ajuda no desenvolvimento do comércio local. O objetivo é profissionalizar um grupo de jovens para que eles possam abrir a sua própria agência de publicidade e propaganda. Com isso que eles possam impulsionar o comércio da região, porque eles vão estar atendendo o comércio da região, e que eles também tenham uma fonte de renda e tenham uma profissão. E esse é um piloto, a nossa primeira turma. Depois disso a gente pretende expandir o projeto, pretende que mais agências sociais se criem em diferentes comunidades, né? A iniciativa é de uma jovem determinada a transformar a comunidade em que mora. Yara percebeu que o bairro tem o maior produto interno bruto do Paraná, mas o índice de desenvolvimento humano da cidade industrial de Curitiba é um dos últimos dos 75 bairros da capital. O SIC, que é onde está esse projeto, ele é um dos bairros, depois do centro, que tem maior número de comerciantes. E esses comércios, eles sofrem de várias necessidades que eles não têm condições, muitas vezes, de contratar um profissional qualificado para atender, como uma comunicação de uma fachada legal, um material impresso. Aí me surgiu uma ideia de criar um projeto que fosse um resultado de longo prazo e que gerasse uma cadeia sustentável. Yara não está sozinha. No Brasil existem mais de 25 milhões de jovens entre 18 e 24 anos. 8% desses jovens já doam o seu tempo e talento para causas sociais. Pode parecer pouco, mas este número representa mais de 2 milhões de pessoas trabalhando silenciosamente para a melhoria da sociedade. Tiago também acredita que todos têm poder para mudar a realidade. Aos 27 anos, ele coordena a implantação do primeiro banco comunitário do Paraná, que vai desenvolver a Vila Pantanal por meio do empreendedorismo dos próprios moradores. Eles podem esperar uma transformação social. Ali a gente começa por uma pirâmide que as pessoas não têm nem autoestima, não têm projeção de vida, não têm perspectiva de futuro. E o Neurobanco vai trabalhar exatamente dentro dessa área com eles. O que move jovens como Yara e Tiago é a vocação de dedicar a vida para criar um mundo melhor. Então, quando eu entendi quem eu era, quem é a minha pessoa, esses detalhes assim me ajudaram para que eu tomasse essa decisão de trabalhar nessa forma. Meu start de começar a fazer isso foi por entender que eu nasci para fazer alguma coisa, né, para transformar o mundo. Falando em empreendedorismo, Curitiba sabe reconhecer boas ideias. A repórter Ana Girardi traz mais informações ao vivo de eventos que vão acontecer em Curitiba. E em julho, Curitiba irá receber Startup Week, com o objetivo de reunir e auxiliar empreendedores a tirar suas ideias do papel. O evento contará com a participação de especialistas que irão auxiliar os participantes. E outro evento que vai movimentar a capital paranaense é o Prêmio de Empreendedora Curitibana, que irá reconhecer negócios de sucessos conduzidos por mulheres. As inscrições para participar do prêmio vão até o final do mês de julho e estão disponíveis no site da Prefeitura. Voltamos aos estúdios. Que a cerveja é preferência nacional, isso todo mundo já sabe, não é mesmo, Rafaela? Mas são as artesanais que têm caído no gosto dos curitibanos e ganhado espaço no mercado. As cervejas especiais são as novas queridinhas do público. Para os apaixonados pela bebida, o prazer não está na quantidade. A ideia é degustar cervejas diferentes. Novos sabores, cores, texturas e aromas conquistam o paladar dos consumidores. As cervejas especiais produzidas no Paraná estão entre as mais pedidas nos bares de Curitiba. O público curitibano sempre foi conhecido por ser mais exigente. Então eu acho que naturalmente isso acabou refletindo na produção da cerveja. Então muitas cervejarias paranaenses se destacaram justamente por isso.
porque há um controle de qualidade e uma exigência maior por parte dos cervejeiros. Dados da Associação Brasileira da Indústria da Cerveja indicam o mercado em ascensão. As cervejas especiais já ocupam 5% das vendas e o número deve dobrar nos próximos 5 anos. Curitiba é uma das principais produtoras de cervejas artesanais em todo o país. No ano passado, o Paraná teve 24% dos rótulos premiados no Festival Brasileiro de Cerveja. O mercado das ditas artesanais está em franco crescimento. Não à toa que está pipocando cervejarias artesanais, está pipocando marcas de cervejas diferentes. E com certeza, e um grande indício disso é que a Ambev, uma das grandes do mundo, recentemente adquiriu marcas de cerveja, marcas menores de cervejas artesanais, para aos poucos entrar nesse mercado, vendo que tem um futuro bastante promissor. A paixão pela cerveja vai além do simples consumo, tanto que alguns clientes tentam criar os próprios rótulos. De olho na tendência, iniciativas pioneiras surgiram na capital paranaense. Uma delas é um bar onde o cliente desenvolve a cerveja. A produção, que imita um processo de fabricação semiprofissional, tem um custo de aproximadamente R$ 700 e é sucesso de público. Curitiba sempre foi um polo da cerveja artesanal, de cervejeiros caseiros que fazem sua própria cerveja em casa, e aí a gente trouxe isso para um business plan, né? A gente analisou a possibilidade disso e viu que tinha essa viabilidade desse negócio poder dar certo aqui na cidade. Hoje nós somos o único bar na América Latina que tem esse serviço, né? Um bar onde você possa vir e produzir sua própria cerveja num volume reduzido. E aqui, o prazer é criar receitas únicas. Aqui o cliente pode fazer o que quiser, inventar o que quiser, a receita aceita todos os tipos de ingredientes. Mas o gosto pelas cervejas especiais pode custar caro no bolso do consumidor. Cervejas como esta chegam a custar até R$ 75. Para quem gosta de sabores inusitados, tem até cerveja de chocolate. Hoje em dia, com o boom das cervejas artesanais, a gente vê cerveja de tudo quanto é coisa. Vê cerveja que tem pimenta, vê cerveja com chocolate, cerveja com frutas, banana, cereja, framboesa. Então é bem legal. E para os curitibanos, o que importa mesmo é curtir os amigos. E de preferência com boa música e uma boa cerveja. A greve dos servidores do Tribunal de Justiça do Paraná já dura uma semana. Além do ganho de benefícios, os funcionários eles reivindicam melhores condições de trabalho. Confira a entrevista de Rafaela Caçapava. Nós estamos com a Daienifer Lopes, secretária-geral do Sindijus, que vai explicar para a gente por que os servidores do Poder Judiciário do Paraná pararam. Boa tarde, tudo bom, Daienifer? Boa tarde. Queria que você explicasse para a gente por que os servidores pararam. Nós estávamos desde o ano passado já numa campanha pela isonomia, que é a igualdade entre o primeiro e o segundo grau. Nós tivemos diversas reuniões e essa igualdade ainda não foi alcançada. É uma igualdade tanto de tratamento quanto salarial. É uma demanda com uma pauta longa, né? Nós temos questões orçamentárias, como questões que não envolvem dinheiro, e essa pauta não andou esse ano ainda, né? Desde a posse do novo presidente nós não conseguimos avançar. Por isso nós optamos pela greve. Daienifer, eu queria que você explicasse para quem está em casa nos assistindo qual que é a diferença do primeiro e do segundo grau de jurisdição e se todos esses graus eles pararam também. No Poder Judiciário existe o primeiro grau, que é composto pelos servidores que trabalham na primeira instância de jurisdição, que é onde você entra com o seu processo inicialmente, que são os que atendem nos fóruns, nas comarcas, e tem o segundo grau, que é formado pelo prédio administrativo do tribunal na capital, só tem aqui na capital o segundo grau, mas as câmaras, que são as que julgam em segunda instância. Então, quando o juiz julga o teu processo na primeira instância e você decide recorrer daquela decisão, esse recurso vai para o segundo grau. Então, os servidores do segundo grau são chamados assim. E os dois âmbitos, eles pararam, aderiram à greve? Não, em massa o primeiro grau. O sindicato representa os dois graus, tanto o primeiro quanto o segundo. Nós deflagramos a greve por pautas comuns ao segundo grau, mas quem está realmente aderindo à greve são em massa os servidores do primeiro. Mas nós temos sim servidores do segundo grau que são aguerridos à luta e estão em greve.
Isso porque os servidores do primeiro grau é que estão em desvantagem em relação ao segundo grau. Exatamente, porque a pauta é muito mais, diz muito mais respeito ao primeiro grau. E como essa greve ela afeta a população? Nós estamos mantendo apenas os serviços urgentes, então os processos que envolvem réu preso, que envolvem Maria da Penha, que envolve menor infrator ou menor acolhido, esses processos estão sendo atendidos normalmente, mas os demais estão parados durante o período da greve. Nós esperamos que ela acabe o mais rápido possível, porque é óbvio que não queremos prejudicar a população, muito pelo contrário. A nossa briga é por melhores condições de trabalho, é para que nós tenhamos fóruns, para que nós tenhamos estrutura para atender a população, porque as pessoas não acreditam, mas nós temos fóruns com infestação de rato, sem água, sem banheiro, chove dentro, então não é condição de trabalhar e nem de ter processos guardados num local desse. A reivindicação é muito mais, então, pela estrutura do que pelo salário? Sim. E qual que é a perspectiva dos próximos dias da greve? Hoje nós tivemos uma recepção pela administração do tribunal e eles marcaram uma reunião para segunda-feira no dia 10. Então amanhã as atividades são normais e no anexo de greve, atividades de greve, nós vamos estar ali fazendo a panfletagem, conversando com a população. Estamos fazendo a campanha do agasalho na frente do TJ, o pessoal está levando o agasalho para a gente levar a uma instituição de caridade em Curitiba. Na segunda-feira às 10 horas da manhã nós conversamos com o presidente, vamos receber uma proposta da administração, esperamos que seja uma proposta razoável e apresentaremos essa proposta para a Assembleia da categoria às 17 horas, que vai decidir pela continuidade ou suspensão da greve. Obrigada, Daienifer. Eu que agradeço a oportunidade. Voltamos com você, Eugênia. Curitiba também é capital cultural. A cidade abriga acervos curiosos, muitos deles talvez você nem conheça. Nós separamos 5 opções diferentes de passeio desconhecidos pelos curitibanos, como o Santuário de Schoenstatt. A pequena igrejinha fica localizada no bairro Campo Comprido. Dentro do Parque Tingui, você vai encontrar um memorial ucraniano, inaugurado em 1995 para homenagear os imigrantes. Apesar de bastante conhecido, são poucos os que visitaram o Museu Paranaense, que foi sede do governo estadual até 1953. Além da arquitetura, o espaço recebe várias exposições. A Capela Santa Maria, inaugurada em 1939, hoje é uma bela sala de concertos. E para os amantes da literatura, Curitiba está repleta de livrarias. A Arte e Letra é uma opção gostosa para quem quer tomar um café e ler um bom livro. Basta dar um pulinho no Batel. Pirata Zumiro, loira do cemitério do Abranches, grávida da Praça da Ucrânia. Você já ouviu falar desses nomes, Eugênia? Confesso que eu nunca ouvi falar, Rafaela. Talvez as pessoas de casa também não conheçam esses personagens, mas eles ajudam a contar um pouquinho da história de Curitiba. Tem a lenda, né, a história que na década de 70 o taxista matou uma loira e derrubou o corpo dela no cemitério da Abranches. O espírito dela pedia carona para os taxistas e pediu para eles pararem no cemitério, que ela queria achar o algoz dela, que realmente matou. Você provavelmente já ouviu essa e outras histórias que fazem parte do imaginário popular. As lendas existem em todas as partes do mundo, seja numa grande metrópole ou em uma cidadezinha lá do interior. São elas que ajudam a construir a identidade cultural dos lugares. E em Curitiba não é diferente, principalmente porque a cidade foi formada por várias etnias. Índios, europeus, africanos e tantos outros povos chegaram aqui com muita história para contar. Então essa mistura toda, esse caldeirão cultural vai refletir nas artes plásticas, na música e também na literatura, né? Na dança também, na literatura também principalmente. E para algumas pessoas, descobrir a verdade por trás dessas histórias é o que pode aproximar o povo das raízes da cidade. Marco Juliano se auto-intitula um Indiana Jones curitibano. O pesquisador busca evidências que comprovem a veracidade das lendas que despertam a curiosidade das pessoas. Uma lenda urbana, uma lenda de uma cidade, ela carrega um potencial muito grande de enriquecimento e identificação cultural para a cidade. A gente pega, por exemplo, a lenda do pirata Zumiro, que era uma lenda, né, que um pirata morou em Curitiba, enterrou um tesouro nesses túneis. Realmente, um inglês morou no Bosque Gutierrez, nas Mercês, e escondeu realmente alguma coisa nesses túneis jesuítas que existiam na região. E é muito legal você trazer à tona essa história do pirata, essa história desses túneis, por causa que ele enriquece mais, principalmente para as gerações pequenas, para as crianças.
E o Indiana Jones curitibano foi além. Nas suas pesquisas, ele descobriu que esses túneis estão mais próximos do que imaginamos. Eu comecei a ir a fundo nisso e fazer um jornalismo investigativo. E comecei a esbarrar em pontos realmente que existiram túneis aqui nos prédios antigos, no centro histórico. Encontrei o túnel do Concórdia, do Clube Alemão, que hoje é o túnel mais intacto, né, de Curitiba. Encontrei túneis em outros lugares, resquícios de túneis na Igreja Matriz, em outros lugares da cidade. E se você acha que as lendas são coisas dos mais velhos, saiba que novas histórias surgem para mexer com o imaginário popular. Tinha a história do motoqueiro fantasma, né? Que à meia-noite que aparecia correndo ali perto da pista do autódromo. Ali. E a senhora nunca viu nada? Nunca vi, mas sempre que eu cheguei ali vi essa história. Em 2015, o mundo comemora 70 anos do fim de um conflito que envolveu 72 países e terminou com milhões de mortos. O Brasil participou dos momentos finais da Segunda Guerra Mundial e o Museu do Expedicionário, em Curitiba, preparou uma mostra para homenagear os pracinhas. No dia 21 de janeiro de 1945, os pracinhas brasileiros davam uma importante contribuição para a vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial ao vencer a Batalha do Monte Castelo. As primeiras tentativas fracassaram devido ao frio extremo e às nevascas que castigaram os combatentes. Foram 239 dias de combate. Dos 25 mil brasileiros, o Paraná contribuiu com mais de 1.500 soldados. 70 anos depois, os pracinhas foram homenageados durante um evento no Museu Expedicionário de Curitiba. E o Curitiba em Movimento fica por aqui. Até a semana que vem. Aproveite o seu sábado. Tchau!